Glória a Deus, aleluia. Eu sou Camille, sou a sua irmã em Cristo. Estou aqui nessa sexta-feira da realidade energética para repartir a palavra do Senhor ao seu espírito. Nós estamos nessa semana, a semana da autoridade quântica da cura pela dinâmica inversora do movimento. Estamos falando do texto de João 5, versículo 8, em que o Senhor Jesus dá uma ordem para aquele homem paralítico que há 38 anos vivia ali perto do tanque de Betesda, esperando anualmente o anjo vir, agitar as águas, alguém levá-lo e ele ser curado. E o Senhor fala: levanta-te, toma a tua maca e anda. E este homem imediatamente foi curado por essa palavra de cura, de direção e de ordenança do Senhor, né? Dizendo, não precisa mais esperar ninguém, né? Eu já estou te dando essa autonomia, essa cura. Agora levanta você, não precisa esperar o anjo, levanta você, toma o teu leito e anda. Glória a Deus. Hoje é sexta-feira da realidade energética, capacitação e frutos inéditos. A palavra que nós temos como direção é a cura pela manifestação da realidade do único que ressuscita para a dinâmica de uma eternidade energética. Glória a Deus, porque Jesus é esse Senhor e Ele é o único que ressuscita, né? A gente vê em toda a vida do Senhor Jesus, em vários momentos, Ele trazendo essa ressurreição para as pessoas, Ele trazendo cura para as pessoas. Ele mesmo ressuscitou seu amigo Lázaro, né? Em João 11 nós temos essa experiência maravilhosa, onde Jesus é avisado que aquele a quem ele amava, que era Lázaro, estava doente. Depois de alguns dias só, Jesus sai de onde ele estava, demora mais um pouco para chegar onde Lázaro morava, e só depois Lázaro é ressuscitado pelo Senhor, né? E antes mesmo de ressuscitar Lázaro, o Senhor inclusive chora, porque ele amava Lázaro. E ele vai e fala: Lázaro, vem para fora. E aquele que ainda estava morto, ele passa agora a ressurgir dentre os mortos pelo poder daquele que é o único que ressuscita. E esse único que ressuscita, com certeza, é o Senhor Jesus. E glória a Deus, porque nós temos o Senhor Jesus em nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo foi enviado pelo próprio Cristo. Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós e esse Espírito nos ensina acerca de toda a verdade e nos ensina a obedecer às palavras do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque esse único que ressuscita habita dentro do meu e do seu Espírito por meio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eu quero começar aqui, antes de mais nada, beber aqui um copo de água. Quero ler aqui o texto, o primeiro texto de referência que a gente tem para hoje, né, para esse dia em específico, é João capítulo 5, versículo 20, 21, 28 e 29, que diz assim: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. 28. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, pensando nesses versículos, e principalmente no versículo 29, que fala sobre quem fez o bem é para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal é para a ressurreição do juízo. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que nós devemos ser gratos a Deus, porque Ele nos introduziu nessa ressurreição da vida. Nós só praticamos o bem porque em nós habita uma nova lei, e essa lei é a lei do Espírito da vida. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos que ele era um desventurado homem. O mal que ele não queria, ele fazia, e o bem que ele queria, esse ele não fazia. Ou seja, se nós somos aqueles que hoje praticam o bem, praticam a justiça, praticam a verdade, é porque em nós temos e recebemos uma nova lei dentro de nós, que é a lei do Espírito da vida. E essa lei nós recebemos não por mérito, mas porque o Senhor Jesus pagou um alto preço na cruz por nós. Nós ouvimos a palavra do Senhor, nós cremos nessa palavra, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, enviado pelo Pai para morrer pelos nossos pecados, como João 3 declara, que Deus, o Pai, enviou Jesus ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio de Cristo Jesus. O que nós precisamos? Nós precisamos crer.
crer no sacrifício de Cristo, crer na pessoa de Cristo, crer na obra redentiva e redentora de Cristo. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa noite, que nós devemos ser gratos a Deus porque nós recebemos essa vida dentro de nós e porque recebemos essa lei do Espírito da vida dentro de nós, somos capazes de fazer o bem. E, consequentemente, porque nós temos essa vida em nós e fazemos o bem segundo Cristo Jesus, nós no futuro iremos participar da ressurreição da vida. Essa vida divina, a vida eterna, a vida de Deus, né? Hoje nós já desfrutamos dessa vida divina no nosso espírito, mas em breve nós desfrutaremos da ressurreição da vida por toda a eternidade. Irmãos, o nosso corpo, ele é perecível, né? A Bíblia fala que o homem interior se renova, mas o homem exterior, que é o corpo, ele se corrompe. O que isso significa? Que os nossos dias nesse corpo físico, eles estão contados. As pessoas que vivem muito tempo, elas vivem 100 anos. A maioria das pessoas vivem menos que isso, né? 70 e pouco, 80, 90 e poucos. Quando a gente vê alguém que chegou nos 90 e pouco, a gente fala, nossa, a pessoa viveu bastante. Só que isso é muito pouco comparado à eternidade. Nós temos um corpo e esse corpo perece, mas nós também somos um espírito e o nosso espírito vai viver para sempre. E em que lugar nós iremos passar o nosso espírito? Eu desejo e eu sou grata a Deus porque eu creio no Senhor Jesus, porque eu fui alcançada pela graça de Deus, né? Porque eu criei no Senhor Jesus, porque o Espírito Santo iluminou os olhos do meu coração e me convenceu por causa do trabalho de Deus e da obra de Deus em mim. Porque eu não mereço, nunca mereci e continuo não merecendo, apesar de não fazer a graça de Deus em vão. Eu quero buscar a Deus, eu quero ser vigilante, né? Eu quero que o Espírito Santo tenha espaço e disponibilidade para trabalhar em mim, para me ocupar por completo e realizar a vontade de Deus em mim. Mas apesar disso, nada é por mérito, né? Efésios fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé, né? Isso não vem por obras, é dom de Deus. Por quê? Para que ninguém se glorie. Então, o fato de nós sermos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus tem um motivo. E esse motivo é para que ninguém se glorie. Se nós somos salvos, se nós estamos participando e temos como esperança a ressurreição da vida, é porque nós recebemos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não é por obras, para que ninguém se glorie, para que nós não tenhamos motivo do que se gloriar. Então, esse é o primeiro ponto. Devemos ser gratos a Deus por Ele ter nos introduzido nessa ressurreição da vida. Aleluia. Essa é a nossa expectativa. Nós aguardamos e temos uma expectativa real. Nós temos uma garantia pela fé. Pela fé. A fé é a garantia, né, daquilo que eu espero e daquilo que eu não vejo, mas é uma garantia, e essa garantia está na promessa. A promessa é: Cristo veio, mas Ele vai voltar, e Ele vai voltar para buscar uma noiva santa, imaculada, sem ruga, adornada, essa noiva preparada, essa igreja que é madura. E aí isso me faz pensar em Mateus 25, as 10 virgens eram pessoas salvas. Por quê? Porque todas elas eram noivas, todas elas foram convidadas para participar desse casamento. E por todas elas terem essa nomenclatura de serem noivas, significa que todos eram salvos. Mas 5 eram prudentes e 5 noivas eram nécias. E o que diferenciou não foi o fato delas terem dormido, porque todas dormiram porque o noivo tardou. O que diferenciou foi que algumas elas eram vigilantes, elas tinham a porção extra de azeite para as suas lamparinas, enquanto as outras tinham a lamparina, mas não tinham porção extra de azeite. E o que significa o azeite? O azeite significa o Espírito Santo de Deus. E o que isso significa na nossa experiência prática? Que nós temos crentes vigilantes que buscam ser vencedores, que buscam essa ressurreição não só da vida, mas extraordinária, que eu vou falar mais à frente no versículo de Filipenses, é nós termos o Espírito Santo não só preenchendo o nosso espírito humano, mas ter o Espírito Santo ocupando toda a nossa alma, mente, vontade e emoção e se expressando por meio do nosso corpo. Essa é uma boa notícia e esse precisa ser o nosso alvo diário. Por isso nós pedimos a Deus e buscamos todos os dias estarmos alimentando o nosso espírito. E ter esse azeite extra exige pagar um preço, exige não amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Exige amar a Deus acima de todas as coisas, exige renunciar ao nosso ego, exige viver uma vida crucificada, e essa vida crucificada é Cristo e Ele habita em nós. Por meio dele a gente pode sim viver essa vida crucificada. Glória a Deus.
O segundo ponto é que nós precisamos orar e pregar o evangelho para aqueles que ainda não estão na realidade que nós recebemos de ressurreição da vida. Nós temos que orar e pregar o evangelho para aqueles que têm praticado o mal, porque o fim daqueles que praticam o mal, como o versículo 29 fala, é que eles irão viver a ressurreição do juízo. Irmãos, quando o Senhor Jesus viveu nessa terra, nós temos os 4 evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E em todos os evangelhos, o Senhor Jesus, ele nos dá uma direção antes de ascender aos céus. Ele fala que enviaria o Espírito, falar para que os apóstolos e os discípulos ali dele ficassem em Jerusalém, para que fossem revestidos por esse Espírito Santo, para que por meio do revestimento do Espírito Santo dentro deles, eles pregassem o evangelho a toda criatura. Eles pregassem o evangelho em Jerusalém, Samaria, na Judéia, até os confins da terra, para que por meio desse revestimento do Espírito Santo de Deus dentro deles, por meio da autoridade que há no nome de Jesus, eles fossem por todo mundo, pregassem o evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo discípulos de todas as nações, expulsando demônios, curando os enfermos, libertando os cativos e os oprimidos, que é a profecia de Isaías que o Senhor Jesus de fato veio e cumpriu. Ele libertou os cativos, libertou os que estavam aprisionados e acorrentados. Os oprimidos são libertos, foram e continuam sendo libertos pelo Senhor Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, que traz a realidade de Cristo Jesus para dentro de nós. O que de fato escraviza o homem é o pecado. O ser humano, se não nascer de novo da água do Espírito, ele não receberá o reino de Deus. O ser humano, para ser salvo, precisa nascer da água do Espírito. O ser humano precisa crer no Senhor Jesus e precisa ser batizado e precisa viver sempre, continuamente sendo cheio desse Espírito. Então, o Senhor Jesus deu esse comissionamento para nós. O Senhor Jesus deu essa palavra de direção para nós. Nós temos o Evangelho em nós temos essa boa notícia em nós. E como Romanos 10 declara, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. E Evangelho é uma boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que o ser humano nasceu em pecado. O ser humano nasceu morto. Olha, eu vou ter um filho. Meu filho nasce em alguns meses. O meu filho precisa nascer de novo, ainda que seja um bebezinho. Eu e o meu marido temos uma responsabilidade de ensinar o nosso filho sobre Deus, de ensinar o nosso filho a amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças, e amar ao próximo como a si mesmo. A responsabilidade de todo ser humano, a responsabilidade minha e do meu marido, é introduzir o meu filho, o nosso filho, nessa realidade da vida de Deus. Introduzir o nosso filho ao Evangelho de Cristo Jesus, é ensinar o nosso filho a palavra de Deus com a nossa boca, com certeza, porque nós temos sim que pregar o Evangelho com os nossos lábios, ensinando sim, e com a nossa experiência, com o nosso viver diário. O nosso filho precisa estar junto de mim, do pai dele, que busca essa realidade. A gente não vai ensinar uma coisa que a gente não busca, é a nossa realidade. É o que nós cremos, é o que nós experimentamos, é o que desejamos experimentar cada vez mais abundantemente dentro de nós. E nós temos que transbordar isso com intencionalidade, de uma forma orgânica e não robotizada, mas entendendo que é a nossa responsabilidade, irmãos. Todas as pessoas que nasceram na face desta terra precisam nascer de novo da água do Espírito. Não basta só nascer do ventre da mãe, precisa nascer da água do Espírito. Então nós temos um comissionamento, existe esse termo, a grande comissão. Nós temos um comissionamento que nos foi dado pelo Senhor. Nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Temos que ensinar as pessoas sobre o Senhor Jesus, porque isso é uma boa notícia. Romanos 10, antes de falar, nesse mesmo contexto, quando fala sobre os pés dos que anunciam o Evangelho serem pés formosos, fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero até abrir aqui esse texto rapidamente com os irmãos, porque é de fato um texto muito importante, porque a palavra de Deus aqui, ela está nos dando a chave. Olha só, Romanos 10, capítulo 13.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, é a redenção judicial, é salvo da ira eterna de Deus, salvo da condenação eterna ao lago de fogo, mas também salvo continuamente. À medida que eu invoco o nome do Senhor Jesus, eu invoco o Senhor Jesus agora. Senhor Jesus. Eu posso fazer isso constantemente e o Senhor vai me salvando de mim mesmo, me salvando do ego, me salvando do mundo, me salvando das coisas que ainda existem nessa terra, me salvando do pecado que ainda existe em mim. Porque 1 João fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Irmãos, a gente precisa constantemente confessar os nossos pecados para Deus. Constantemente deve fazer parte da nossa vida de oração o confessar os nossos pecados. O pensamento maldoso, a intenção maligna, a prática e a reação que foge, que é iniquidade, foge do propósito de Deus. Então, constantemente nós invocamos esse nome. Uma vez nós invocamos esse nome e recebemos a redenção judicial, salvos da ira eterna, salvos do lago de fogo. Continuamente oramos e invocamos esse nome para desenvolver a nossa salvação orgânica, para que o Senhor nos salve de nós mesmos e de todas as outras coisas que dizem respeito ao viver humano nessa terra. Mas olha só que o versículo 14 fala: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem o proclame, se não há quem proclame esse nome, se não há quem proclame Jesus Cristo, se não há quem proclame o Senhor? E como o proclamarão ou pregarão, em outras versões, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, o ser humano, para ser salvo, precisa invocar o Senhor. Nós somos salvos porque invocamos o Senhor. Mas, irmãos, olha só, na minha experiência, alguém pregou esse evangelho para mim, por isso eu invoquei esse nome, e por isso eu fui salvo. Na experiência das outras pessoas também acontece o mesmo. As pessoas ouvem esse evangelho, ouvem esse nome, ouvem sobre o Senhor Jesus, decidem invocar o nome do Senhor Jesus pelo convencimento que o Espírito Santo faz dentro de nós, pela obra do Espírito Santo dentro de nós, e assim é por diante, sucessivamente. Irmãos, a gente precisa pregar esse evangelho. É minha responsabilidade pregar o evangelho para as pessoas da minha família, para os meus familiares, porque eu não nasci nessa família à toa, você não nasceu nessa família à toa. Nós temos uma responsabilidade, e a responsabilidade é proclamar o nome do Senhor Jesus, para que outras pessoas tenham a mesma experiência que nós. Invoquem esse nome, sejam salvas por esse nome, redimidas judicialmente e salvas organicamente, porque o viver diário nessa terra é um viver de tribulação, mas quando nós temos a palavra de Deus, nós temos o restante disso. Nós vamos ter tribulação, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então nós não vivemos nessa terra esperando o final. A gente já sabe qual é o final, porque Satanás já foi julgado, mas o Senhor Jesus, junto com a igreja, com os santos vencedores, ele irá condenar o Satanás. Então nós vivemos nosso viver diário, crendo e já sabendo como será o final. E nós temos a palavra de Deus que nos alerta que existem pessoas que praticam mal e por isso serão condenadas, viverão a ressurreição do juízo. Depois que morrerem, elas viverão a ressurreição do juízo. Nós temos que o quê? Proclamar o nome do Senhor para que essas pessoas tenham a mesma experiência que nós. Glória a Deus. Eu quero aqui ler o versículo de Filipenses 3, versículo 10 e 18 diz: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte, para ver se de algum modo alcanço a ressurreição extraordinária dentre os mortos. Irmão, o meu tempo tá aqui finalizando, dos 21 minutos, mas eu quero ler uma parte da nota de rodapé do versículo 11. Uma nota, um estudo do versículo 11 da versão Restauração, que diz assim: alcançar a ressurreição extraordinária indica que todo o nosso ser foi gradual e continuamente ressuscitado. Deus primeiro ressuscitou o nosso espírito amortecido, aleluia. Depois, a partir do nosso espírito, ele avança e ressuscita a nossa alma e o nosso corpo mortal, até que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, seja completamente ressuscitado do nosso velho ser pela sua vida e com ela. Esse é um processo em vida pelo qual temos de passar e uma corrida que temos de correr até alcançar a ressurreição extraordinária como prêmio. Por isso, a ressurreição extraordinária
deve ser a meta e o destino da nossa vida cristã. Podemos atingir a meta somente sendo conformados à morte de Cristo, vivendo uma vida crucificada. Na morte de Cristo, somos processados em ressurreição da velha criação para a nova. A ressurreição extraordinária é a ressurreição proeminente, a ressurreição excepcional, que será um prêmio para os santos vencedores. Todos os crentes que estão mortos em Cristo participarão na ressurreição dos mortos quando o Senhor voltar. Mas os santos vencedores desfrutarão uma porção extra, proeminente dessa ressurreição. Glória a Deus, irmãos. Eu quero agora finalizar mesmo com esse último versículo que tem a ver com essa ressurreição extraordinária. Hebreus 11, 35 diz: mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados até a morte, não aceitando seu resgate ou libertação, para obterem uma ressurreição superior. Irmãos, que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa meta da vida cristã e a nossa experiência diária. Vivermos uma vida cristã crucificada, vivermos uma vida crucificada, para nós alcançarmos essa ressurreição extraordinária, essa ressurreição que é superior, porque essa é a ressurreição que o Senhor deseja que a gente viva no futuro, quando Ele retornar. Que o Senhor nos ache pronto todos os dias, que o Espírito Santo tenha espaço para trabalhar dentro de nós, para nos ganhar e nos amadurecer. Que venhamos ter cada dia mais azeite na reserva. Que o Senhor nos abençoe, nos guie, nos apacente a cada dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima. Shalom. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Graça nós te damos, Senhor, por essa sexta-feira cheia de realidades energéticas. Nos capacita mesmo, Senhor, nesse dia a te entregar frutos inéditos de realidade, Senhor. Tu és, Senhor, a nossa realidade. Livra-nos de todas as falsas realidades, Senhor, de todas as ilusões, falsos brilhos, em nome do Senhor Jesus. Cura-nos, Senhor Deus, pela manifestação dessa realidade única. Faz-nos ressuscitar, Senhor, e pensar as coisas que vêm do alto, porque morremos e a nossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Aleluia, Senhor, guia-nos mesmo nesse caminho de eternidade, Senhor. Caminho de vida, faz-nos mesmo andar, Senhor Deus, a cada dia em novidade de vida, em novidade de espírito, Senhor. Somos carentes da Tua realidade, Senhor. Senhor Jesus, se revela mesmo, Senhor, através da Tua palavra, através do Teu Espírito, Senhor. Nos guia mesmo como o Pai que ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Ó Senhor Jesus, nos mostra mesmo as Tuas obras, Senhor. Nos alinha, Senhor, conforme a Tua vontade. Que a Tua vontade seja feita, Senhor Deus, aqui na terra como é nos céus, Senhor. Senhor Jesus, revela a Ti mesmo, Senhor. Nos edifica, Senhor Deus, em vida. Nos edifica, Senhor Deus, como corpo, como igreja, como noiva, até sermos essa cidade santa, Senhor, essa noiva guerreira que faz as coisas que o Pai faz, que fala as coisas que o Pai fala. Senhor Jesus, te temo como nosso modelo. Completa mesmo, Senhor Deus, as Tuas obras em nós, através de nós, para o Teu benefício, Senhor. Ó Senhor Jesus, abre mesmo os olhos do nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Ilumina o nosso entendimento, Senhor. Queremos ser cooperadores com essa obra, Senhor, de edificação, Senhor. Oramos para que o Seu corpo, Senhor Deus, se manifeste o Senhor, porque fomos criados à Sua imagem e Tua semelhança, Senhor. Oramos para que
o teu corpo seja unido, Senhor Deus, pela unidade do teu corpo, pelo funcionamento do teu corpo, Senhor. Nos ajuda mesmo a exercitarmos, Senhor, o nosso espírito a cada dia, Senhor Deus, a cada manhã, a cada momento, Senhor, nos voltando para Ti, sendo um contigo, Senhor, um em espírito, andando em verdade, Senhor Deus, desfrutando, Senhor Deus, dessa presença. Nos ressuscita mesmo, Senhor. Deixamos, Senhor Deus, as coisas que para trás ficam e avançamos para o alvo da soberana vocação, Senhor Jesus, em Cristo Jesus. Pai, eu declaro que somos novas criaturas, que as coisas do passado ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo hoje, Senhor, faz coisas novas em nossas vidas, Senhor. Guia-nos por esse novo e vivo caminho. Aleluia, Senhor Deus, declaramos que morremos juntamente com Cristo e que essa vida que nós vivemos agora, vivemos na fé no Filho de Deus, que nos amou e que se entregou por nós. Por isso nós nos entregamos também a Ti, Senhor. Crucificamos, Senhor Deus, as nossas vontades, os nossos desejos, Senhor Deus. Crucificamos a nossa carne, Senhor. Os nossos amores, Senhor Deus, por essas coisas terrenas. Crucificamos, Senhor Jesus. Aleluia, toda consubstância, toda paixão. Nos ressuscita mesmo, Senhor Deus, para sermos vivificados a cada dia, Senhor, vivificado pelo Filho. Ó Senhor Jesus, nos vivifica mesmo, Senhor, pois o Senhor é o Deus maravilhoso, Tu és o nosso conselheiro, nosso Deus forte, Tu és o nosso Pai da eternidade, Príncipe da paz. Bem mesmo, Senhor Deus, nessa hora sobre as nossas vidas, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, Senhor Deus, dá-nos mesmo essa sensibilidade de ouvirmos, Senhor Deus, a Tua voz a cada momento, Senhor. Dá-nos mesmo essa sensibilidade de ouvir, Senhor, a Tua voz. Porque o Espírito fala à igreja, o Espírito tem falado às igrejas. Aleluia, Senhor. Glória nós Te damos, Senhor, porque buscamos, Senhor Deus, praticar o bem e andar, Senhor Deus, conforme a Tua palavra. Aleluia. Queremos Te conhecer mais, Senhor Deus, queremos conhecer o poder da Sua ressurreição. Toma parte, Senhor Deus, com os Teus sofrimentos e nos tornarmos um contigo, Senhor, para que de algum modo alcançamos a ressurreição dentre os mortos. Senhor Jesus, graça nós Te damos por essa oportunidade, Senhor Deus, de Te servir e de Te bendizer, por nos escolher, Senhor Deus. Graça nós Te damos, Senhor. Amém. Cantares 6:3 e 3:2. Shoshanim Hakumana Vasoveva Bair Bashvakim Ubarchovot Entavak Shahed She'ava Nafshi Hakumana Vasoveva
בהיר וברחובות טבק שחת שאהבה נפשי. תודי לי ואני לא, תודי לי ואני לא, תודי לי ואני לא, הרואה בשושנים. Salmo 150. Aleluia, bekosho, aleluia, birkia uzo, aleluia, birgurotav, aleluia, ketogutlo. בתק השופר, הללו, בנבר וחילון, הללו, בטוב מחול, הללו, במינים ועוגה, הללו, בצלצלי שמה, הללו, בצלצלי תרועה, כל השמה תלהליה, הללויה, הללויה, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, כל השמה תלהליה, הללויה, הללויה. Isaías 40:31. קובע אדוני יחליפו כוכב, יעלו אברקני שחים. 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 ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו, ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. קובע אדוני יחליפו כוכב, יעלו אברקני שחים. 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 ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו, ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. קובע אדוני יחליפו כוכב, יעלו אברקני שחים. קובע אדוני יחליפו כוכב, יעלו אברקני שחים. Salmo 77, versículo 3 ao 6.
que האלוהים והמעיין אשיך ותתעטף רוחי סלע. que האלוהים והמעיין אשיך ותתעטף רוחי סלע. que הנגינתי בלילה לבבי אשיך ויחפש רוחי. que הנגינתי בלילה לבבי אשיך ויחפש רוחי. que הנגינתי בלילה נגינתי בלילה Salmos 1. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהיה יומם בלילה יומם בלילה והיה כצאתו והיה כצאתו על פלגי מים. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהיה יומם בלילה יהיה יומם בלילה והיה כצאתו והיה כצאתו על פלגי מים. הללויה. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהיה יומם בלילה יהיה יומם בלילה והיה כצאתו והיה כצאתו על פלגי מים. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהיה יומם בלילה יהיה יומם בלילה והיה כצאתו והיה כצאתו על פלגי מים. והיה כצאתו והיה כצאתו על פלגי מים.